Olá, gente, aqui estamos para mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Esse é o número 4, o quarto vídeo que estamos na nossa série de apresentação. E hoje nós vamos recair a nossa ênfase sobre um livro muito importante. Então estamos falando sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, tratando exatamente das Escrituras. E o nosso texto está na carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, vamos ler versos de 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17, assim o diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Quando se trata sobre a Escritura, vamos focalizar três coisas sobre a mesma. E a primeira é a autoridade das Escrituras. Gente, a Bíblia é um livro autoritário. Por que a Bíblia tem autoridade? Vamos ao texto e siga comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A razão pela qual a Bíblia tem autoridade sobre a vida da humanidade é por causa da sua origem divina. A Bíblia deve ser considerada como um livro autoritário, como o é, por causa da sua inspiração divina. É até uma regra da interpretação bíblica. Portanto, quando se fala em algo importante, a pergunta é: quem falou? De onde veio essa conversa? E aqui a fonte está em Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É o sopro de Deus para nós. E aqui nós estamos na carta a Timóteo, é a segunda carta. Timóteo era um pastor. Paulo escrevia uma segunda carta para este jovem pastor, orientando quanto a reger o seu ministério e organizar igrejas e orientar outros pastores também na sua região, na qual ele foi incumbido de fazer esse trabalho. Gente, a Bíblia tem autoridade. E a autoridade dela se dá por causa da sua inspiração divina. Não só esse texto, mas vários outros pode-se usar com relação à autoridade da Bíblia. E também até muitas provas externas pode-se utilizar. Mas eu quero me prender apenas aqui. A Bíblia é um livro que merece confiança, porque ela tem a sua origem em Deus. Três coisas sobre a Bíblia. A segunda coisa sobre a Bíblia, não só a sua autoridade, mas também a sua utilidade. O verso 16, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tratando-se da utilidade da Bíblia, 4 áreas estão mencionadas. Primeiro, para ensinar, depois para repreender, depois para corrigir e depois para educar. Ensino, repreensão, correção e educação. Bem, a gente precisa estar pronto para aprender a palavra de Deus, não é? E tem que ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra. E tem uma coisa que ajuda muito na nossa compreensão acerca disso, é uma própria regra pedagógica, que diz que só há aprendizado quando há mudança de comportamento. Gente, isso é uma grande realidade no que se diz as Escrituras, a palavra de Deus. Quando nós aprendemos a Bíblia mesmo, ela vai causar uma mudança em nossa vida. Ela é para ensinar, ela é para repreender. Nós precisamos aceitar a repreensão e correção de Deus que vem através da Bíblia. Ela é para repreender, para corrigir e para educar. A educação se completa, ela é na sua totalidade, a pessoa tendo o real conhecimento da Bíblia, da Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Vamos dar sequência e eu perguntaria aqui nesse ponto:
Qual o seu relacionamento com a Bíblia, a palavra de Deus? Você já leu a Bíblia? Como você quer aprender dela sem ler ou sem ouvi-la? Você está deixando-se corrigir por Deus, aceitando as repreensões que a palavra lhe dá, as correções que ela traz e o moldar que ela produz através desse aprendizado? E quando digo moldar, estou dizendo que devemos nos deixar polir por essa palavra. Ela nos aperfeiçoa, ela nos dirige para o centro da vontade soberana do nosso eterno Deus. Bem, não somente a autoridade da Escritura, não somente a utilidade da Escritura, o texto mostra, mas o texto também mostra a finalidade da Escritura. E quando se fala na finalidade da Escritura, 3 coisas podemos mencionar. Primeiro, vamos lembrar que a principal finalidade é salvação. O próprio Jesus falou para os seus ouvintes: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Aqui no próprio texto temos base para isso, no verso número 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. São Paulo dizia a Timóteo que ele aprendeu com a sua mãe, com sua avó, as palavras de Deus desde criança, e isso torna a pessoa sábia para a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira finalidade é salvação. E eu perguntaria, meu prezado, você já é salvo? Você tem vida eterna? Você tem segurança eterna em Jesus Cristo? Então a Escritura está apresentando isso. A Escritura nos fala sobre essa grande realidade. Salvação. Mas em segundo lugar, quando a pessoa conhece a salvação, a vida eterna em Jesus Cristo, ele tem agora uma nova vida, e ele deve trabalhar para deixar que Deus molde essa vida. Isso chama-se o processo da santificação. Sim, porque aqui no verso 17 disse: a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E eu perguntaria: existe perfeição sem santificação? Por isso, a finalidade deve ser santificação depois de salvação. A santificação é o processo pelo qual Deus nos faz mais parecido com Ele. Deus nos faz vivenciar a vida dele aqui na terra. Deus nos separa, nos segrega para essa finalidade, para servi-lo. Portanto, o objetivo aí, a finalidade, salvação e santificação. Mas tem uma terceira coisa que nos é apresentada, qual é? Serviço. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra fala sobre o serviço. Então, a pessoa, ao ser salva, a pessoa se deixa trabalhar no processo da santificação. Isso é algo contínuo para a vida inteira. E essa pessoa estará apta para servir a Deus, habilitado para toda boa obra. Então, as Escrituras têm o seu valor. 2 Timóteo 3, 14 a 17, deixa muito claro que ela tem autoridade, e que ela tem a sua utilidade, e que ela tem a sua finalidade. O que isso diz com respeito à sua vida? O que isso diz com relação a você? Como é que você está encarando as Escrituras, a palavra de Deus? A maneira como você trata a palavra de Deus diz a maneira como você encara o próprio Deus. Pois seria como você dizer assim: eu acredito em você, meu amigo, mas eu não creio no que você diz, não acredito no que você diz. Isso faz sentido? Então você crê em Deus, então você crê na Bíblia, crê que ela é a palavra inspirada por Deus e que deve ter a sua utilidade na tua vida, tanto para ensinar, para corrigir, repreender e educar, como para salvar, santificar e aperfeiçoar para o serviço cristão? Bom, nesta oportunidade a gente deixa esse desafio para que cada um possa se apropriar
dessa palavra santa, infalível e eterna, que pode produzir resultados maravilhosos em sua vida, em seu coração. Amém? Obrigado pela sua audiência nesse momento e convido você a partilhar esse vídeo com outras pessoas para que tenham a mesma oportunidade que você está tendo nesse momento. Obrigado.